O ano era 2014. Já fazia um bom tempo que a desenvolvedora japonesa Arc System não lançava um Guilty Gear novo, seu jogo de luta mais famoso. Para fugir do molde de sprites 2D já utilizados nos outros jogos da série e da empresa, ela tentou uma abordagem um pouco diferente. Ela faria o modelo dos personagens todos em 3D. Embora possa parecer meio radical, já que todos os jogos de luta anteriores da empresa usavam só animações 2D, essa tática de transição era algo bem comum na época. Séries famosas já tinham trilhado por esse caminho e feito essa mudança de maneira bem sucedida. Enquanto Mortal Kombat, por exemplo, mudou para o 3D e foi evoluindo sempre em busca de um realismo maior, a Arc System tentou uma estratégia um pouco diferente. やはり口で言っても無駄か。分かってんじゃねえか。なまってねえだろうな。上等だ。 Como deu pra ver no trailer, só dá pra perceber nitidamente que os personagens são modelos 3D quando a câmera dá um giro em torno deles. O novo Guilty Gear seria então sim em 3D, mas abraçando também a sua origem no 2D. Ele não é o único jogo que fez essa transição entre a forma de apresentação em 2 e 3 dimensões, e vários outros nos últimos anos se utilizaram dessa técnica. Bom, aí sabendo disso, você pode me perguntar, por quê? Por que essa técnica de mimetizar o 2D no 3D, que a gente vai chamar a partir de agora de Cel Shading, é tão utilizada na indústria dos jogos? Para falar desse motivo, a gente vai ter que voltar um pouco e entender o porquê da escolha de qualquer direção de arte para qualquer coisa, na verdade. O filósofo da política e da estética, Theodor Adorno, define da seguinte forma o papel da estética na obra. O êxito estético depende essencialmente de se o formato é capaz de despertar o conteúdo despertado na forma. E, bom, o que ele quis dizer com isso? Basicamente, o funcionamento estético de qualquer obra depende se o conteúdo e a forma estão alinhados. Nesse sentido, tem aí uma união meio que simbiótica entre o prático e o estético. Então, do ponto de vista estético, o 3D que simula 2D evoca visualmente a ideia de um desenho animado, trazendo talvez aquela atmosfera mais exagerada, às vezes mais leve, e tirando o peso cru que a gente espera do realismo. Do ponto de vista prático, a gente pode pegar de exemplo a série de jogos Borderlands. O jogo é um FPS, então um gênero já conhecido por ser em 3D, e ele usa esse cel shading para tirar o peso da realidade que outros jogos de tiro famosos, como o Call of Duty e o Battlefield têm, mas continuando com o estilo de jogabilidade semelhante. Bom, mas é importante notar que para além do sentido estético, e da expressão da obra que a gente estava comentando anteriormente, o cel shading é interessante porque ele é muito pragmático, também barato. Então quando a gente vai comparar com o estilo realista, por exemplo, esse estilo acaba deixando o desenvolvimento dos modelos mais demorado, mais caro e muitas vezes mais pesado de rodar. Então usar essa técnica do cel shading para imitar o estilo de desenho em jogos permite que mesmo estúdios menores, estúdios indies, façam algo esteticamente atraente sem ter tantos recursos. Isso também vale para o contrário. A animação puramente 3D, aquela tradicionalmente desenhada à mão, desenhos da Disney, enfim, também é muito cara e trabalhosa. Então, quando a gente pega jogos como Skullgirls e Cuphead, que fazem esse processo de desenhar frame por frame, a gente acaba vendo a exigência de esforços colossais para execução. Então, essa estratégia de emular em 3D esse desenho que estão desenhando à mão frame por frame, acaba trazendo também uma facilidade na hora da produção. Bom, você deve ter percebido que eu falei constantemente no termo cel shading explicando as decisões pragmáticas e artísticas por trás dessa decisão. Mas você deve ter percebido também que eu não expliquei detalhadamente o que significa isso. Então vamos lá. Cel shading, embora o próprio nome contenha shading, hoje em dia se refere a uma configuração mais ampla de direção artística que evoca no projeto 3D a ideia da animação 2D. Ou seja, não é mais um termo utilizado somente para o processo de shading e texturização. Na verdade também é, mas no caso como hoje em dia, diferente de antigamente, se entendeu que há uma série de técnicas utilizadas para dar essa aparência do 2D, o cel shading passou de um termo técnico por uma parte do processo para definir toda a direção artística que vai nesse sentido do desenho. Como a gente vai ver mais para frente, o cel shading ele pode vir de várias formas e em diversos estilos de arte. Então, embora haja uma série de elementos observáveis nos jogos que possuem essa configuração, nem todos vão possuir todos os elementos todas as vezes. Então, vamos começar pela modelagem. A gente observa que nesse campo há uma limitação do nível de detalhamento dos modelos. Então, quanto mais detalhe eles tiverem, mais difícil de fazer o cel shading funcionar de maneira apropriada e esteticamente agradável. Por isso é tão importante já fazer todo o processo de criação 3D e modelagem, tendo em mente o processo de texturização e shading nesse estilo que vai se dar depois.
Outra característica bem comum nesse estilo estético é o uso de traçados pretos em torno dos personagens e objetos, simulando o contorno que os desenhos 2D muitas vezes possuem. Nem sempre os jogos em cel shading possuem esses traços, e alguns deles brincam com essa convenção, de maneira a criar sua própria identidade particular. Por fim, e talvez o mais importante, vem o processo de coloração e shading em si. Os modelos 3D em jogos que utilizam cel shading costumam ter uma paleta mais limitada e cores mais chapadas, o que torna a gradação entre áreas iluminadas e sombreadas mais abrupta e perceptível. Nesse sentido, é interessante destacar que, com a evolução das tecnologias, os novos jogos no cel shading possuem muitas vezes esquemas de luz e sombras mais complexos e um pouco mais suaves do que suas contrapartes mais antigas, embora mesmo assim continuam destacadamente cartunescos quando comparados com jogos de estilos realistas mais atuais. Agora que deu para falar um pouco mais sobre o que é o cel shading e os elementos que o constituem, eu vou apresentar para vocês alguns jogos que se utilizam desses gráficos de maneira muito diferente entre si, mostrando que o cel shading tem um potencial enorme de expressão artística. O primeiro jogo que eu vou falar sobre é o Killer 7, lançado pela Capcom no ano de 2005. Embora não haja utilização dos contornos pretos, o cel shading é aparente no uso de cores chapadas e no jogo contrastante de luz e sombra, exagerado para criar a atmosfera característica que ele possui. Esse tipo de estratégia narrativa e visual não é algo novo, tendo em vista que já era utilizado lá no cinema noir americano do século passado. A proposta de Killer 7, porém, é remeter principalmente ao visual de desenhos adultos, como é possível de se observar nas cutscenes em 2D que aparecem ao decorrer do jogo. Essas escolhas que dão aos personagens, às armas, aos cenários e aos objetos aparências tão icônicas são facilmente justificáveis pelos temas do jogo, que acaba sempre operando na linha entre o humor satírico e a abordagem a temas políticos e sérios. Outro jogo da Capcom lançado no ano seguinte foi Okami. Nesse caso, a referência não estava diretamente relacionada ao mundo das animações 2D, mas sim ao universo das gravuras tradicionais japonesas. Ao contrário de Killer 7, aqui os contornos pretos são visíveis, só que mais incertos e com espessuras variáveis. A direção de arte inteira do jogo faz o jogador entrar dentro de uma pintura, e os contornos nada mais seriam do que o caminho percorrido pelo pincel. O jogo encontra justificativa para suas escolhas estéticas dentro da temática de mitologia japonesa e das mecânicas de desenho, onde o próprio jogador se utiliza de um pincel para fazer seus ataques especiais. No fim, para fechar o ciclo, nós voltamos ao jogo do início do vídeo, que foi a grande inspiração para que eu falasse sobre o tema. O cel shading aqui no Guilty Gear tem uma finalidade muito clara, dar ao jogo a aparência de um anime. Aí várias estratégias diferentes foram utilizadas para alcançar esse objetivo. Talvez uma das mais interessantes nesse quesito seja o shading, feito totalmente pensado nessa estética. Então é legal de notar que cada personagem possui sua própria iluminação independente. Então, ao invés de ter uma luz global que engloba todos os personagens da cena, né, como seriam feitos em jogos mais novos, mais realistas, cada um desses personagens possui seu conjunto de luzes próprios que só afeta a si mesmo, mimetizando como os sprites originais eram coloridos. Além do aspecto de shading, também tem uma estratégia muito interessante, mas envolvendo a animação. Ao invés de usar as poses-chaves para o software 3D criar uma animação fluida automaticamente, fazendo pontes entre cada uma dessas keyframes, eles usaram cada uma dessas poses como se fosse uma ilustração 2D separada, igual ao processo que seria feito quando o animador estivesse desenhando um anime tradicional. Todo esse trabalho gráfico é justificado na medida que inovou a série do Guilty Gear, levando ela para uma nova direção sem perder a sua identidade original dos outros jogos. Além disso, a gente observa que, ao permitir poderes especiais mais elaborados e introduções de personagens cinematográficas, o 3D eleva um fator muito importante dos jogos de luta, o caráter do espetáculo. Esse gênero ganha muito com estratégias visuais que façam o jogador se sentir mais poderoso, além de deixar a partida mais emocionante para quem está assistindo enquanto ela acontece. Dá para perceber que cada um dos jogos abordados anteriormente faz usos bem diferentes do cel shading, mas os três têm algo em comum. Ao invés de terem feito essa escolha por ser algo simplesmente visualmente agradável, a direção de arte eleva o conteúdo da obra, mostrando todo o potencial que essa técnica tem. Dito isso, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e tenha dado para entender um pouco mais sobre o tema. Como deu para perceber no decorrer do vídeo, não entrei tanto na questão técnica, já que só de explicar o funcionamento das estratégias de shading e iluminação já teria dado um vídeo inteiro.
inteiro. Por isso, eu vou sugerir alguns vídeos dos quais me inspirei e aprendi grande parte dos assuntos que abordei aqui. Primeiro tem o vídeo do Jasper, que analisa especificamente o Zelda Wind Waker, em uma abordagem muito técnica, mas muito bem produzida e didática. Também sugiro outros 2 vídeos sobre o Guilty Gear, uma palestra de um dos animadores-chefes do estúdio, onde ele fala extensivamente sobre como eles fizeram todo o processo, além do vídeo do New Frame Plus, que é basicamente um resumo mais didático e ilustrativo dessa palestra. Vou deixar o link de todos esses vídeos na descrição, junto com outros artigos que utilizei para consulta. Além disso, vocês devem ter percebido, eu usei muitos clipes de jogos e músicas, então eu vou botar tudo em um docs à parte e passar o link só para evitar encher muito a descrição. Bom, agradeço toda a atenção que foi me dada, espero novamente que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, tchau tchau!